Bem-vindos à nossa segunda semana no nosso curso de Programador de Sistema. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa segunda aula. Na semana passada, nós vimos a introdução e os conceitos básicos de lógica de programação. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver expressões lógicas e estruturas de decisão e estruturas de repetição. Na próxima semana, nós estaremos vendo introdução à linguagem C e estruturas de decisão em linguagem C. Já inicio a aula falando que a programação, a grande sacada dela é fazer as atividades, tá? Então, todas as atividades que estão na apostila, à medida que vocês tiverem tempo, pode ir fazendo. Tem um fórum lá de dúvidas, estarei respondendo todas as dúvidas diariamente. O que veremos na nossa aula de hoje, dentro de expressões lógicas e estrutura de decisões. Vamos ver operadores relacionais, operadores lógicos e expressões lógicas. E nesse capítulo também veremos estruturas de decisão, tá? É a aula 3 da apostila. Na aula 4 nós vamos ver as estruturas de repetição, Para e faça, tá? Enquanto e faça. E aí, nesse quarto capítulo nós vamos visualizar vamos ter o primeiro contato aí com programas, com Visual G. O objetivo no terceiro capítulo da apostila, conhecer os operadores relacionais, conhecer os operadores lógicos e sua tabela verdade, compreender a ordem de precedência entre os operadores com expressões lógicas, conhecer a formalização de uma estrutura de decisão no contexto do algoritmo Portugal, tá? E estaremos construindo os nossos primeiros algoritmos, em Portugal, ou seja, os nossos primeiros programas, tá? Para entender o conceito e o uso de expressões lógicas, primeiro nós temos que conhecer os operadores lógicos e os operadores relacionais, pois as expressões lógicas são formadas a partir da utilização desses operadores. Tá? Aqui esse conceito, gente, na lógica não tem nada a ver com a matemática, tá? São parecidos, mas o computador ele interpreta de uma outra maneira, tá? Então esquece os conceitos, como que é a expressão lá na matemática, que no computador é bem diferente, tá? E aí nós temos os operadores relacionais, eles são utilizados para realizar comparações entre dois valores de um mesmo tipo, tá? Esses valores são descritos abaixo, o sinal de igual na matemática, maior que, menor que, Aí eu tenho maior ou igual, o símbolo de maior igual, menor igual. E o diferente, que lá na matemática geralmente é o igual cortado, aqui no teclado nós não temos esse símbolo, então é exclamação e diferente, ok? Depois nós temos os operadores lógicos, e aí eles podem ser, quando a gente usa, um ou outro, um e outro, geralmente são associados a valores verdadeiros ou falsos, tá? Os operadores eu tenho o e, o ou e o não, tá? Para mim usar os operadores, o próximo tópico aí na apostila é as expressões lógicas, Ela é formada a partir do uso de variáveis, operadores relacionais e operadores lógicos. As expressões lógicas são avaliadas e retornam sempre um valor lógico, sendo ele verdadeiro ou falso, tá? Aqui que eu falei para vocês que tem que esquecer aquela continha básica lá de matemática, mais com mais, o que dá, menos com menos, Aqui a minha ordem é o seguinte, a minha ordem entre os operadores e expressões lógicas, É o quadro anterior que eu vi, que é esse anterior aqui, tá? Depois desculpa, gente, é o da seção 2.5, tá? Da aula anterior, tá? Os operadores relacionais, E aí eu venho com o operador lógico não, o operador lógico e, ou o operador lógico ou, tá? A estrutura de decisão, ou estrutura de seleção, como é conhecida também, tá? Elas são comandos de seleção ou de decisão,
E aí são técnicas de programação que conduzem a estrutura de programas que não são totalmente sequenciais. Uma estrutura de seleção permite a escolha de um grupo de ações a ser executado, quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são ou não satisfatórias. Tá? Vocês lembram lá na primeira aula que eu dei o exemplo do trocar a lâmpada, né? Se a lâmpada estiver queimada, né, então eu vou trocar, né? Se ela não acender, né? São esses exemplos aí, tá? A expressão lógica, né? Como eu acabei de falar anteriormente, né? Se, né? A expressão lógica, então vou fazer aquela sequência. Se não, né? Eu faço outro bloco de sequência falsas e o fim, sim. Tá? Como vocês podem estar vendo, a gente está começando a montar os nossos primeiros algoritmos, ok? E aí, essa parte que eu vou falar agora, ela não tem na apostila, tá? É um material que eu sempre vejo que os alunos têm dificuldade, então eu já resolvi adicionar aqui, ok? Tá? É sobre o Visual G, tá? O Visual G, ele é um editor e interpretador de pseudocódigos para a elaboração de algoritmos do mais simples ao mais completo, tá? Então, é o nosso programa que faz programas, ok? O Visual G, né, ele foi criado por esse cara aqui, né, o Cláudio Borgani de Souza, tá? Ele é professor, programador e analista no estado do Rio de Janeiro, tá? E aí ele fundou a empresa Apoio Informática Limitada, tá? Eu disponibilizei para vocês nesse link, tá? Só copiar esse link, já tem o Visual G, né, nesse drive aqui para vocês, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes o site fica fora do ar, tá? E aí eu coloco geralmente um modelo e peço para seguir, porque aí possíveis falhas é mais fácil da gente resolver, tá? Me explicando melhor para vocês, né? O programa Visual G tem ele 2.0, 3.0, 3.1, né? E aí cada um deles tem alguns menus e algumas ferramentas diferentes, tá? Então disponibilizei esse lá, quem tiver interesse, né, pode baixar outras versões, mas aí eu vou estar atendendo, né, nesse modelo aqui, tá? Coloquei um outro modelo de tela aí para vocês verem, né? Inclusive hoje quando eu estava montando a aula, o site lá da Apoio Informática estava fora do ar, tá? Então por esse motivo que eu coloco o link de download, tá? Aqui é uma outra tela, né, referente ao mesmo programa, só que aí, como vocês estão vendo, um layout diferente, tá? Ela tem, né, o menuzinho aqui e as ações para executar. Não tem erro, tá? Qualquer dúvida também, só baixar no WhatsApp, só baixar, jogar no Google, né, como instalar Visual G, mas é bem simples, é o download, próximo, finaliza, e aí já abre essa telinha, tá? Coloquei um exemplo, né, aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho um algoritmo, né, o nome desse algoritmo é média, né? Vamos calcular a média dos alunos da turma da Luciana, né? Coloquei o nome do meu algoritmo, declarei a variável, né? Inicializei a variável, melhor falando, me desculpa, tá? E aí eu venho, nota 1, nota 2, média, né? Todas essas variáveis é do tipo real, tá? Começo o meu programa, né? Esse programa vocês estão vendo que tem um fim aqui embaixo, tá? E aí eu vou pedir, leia nota 1, né? A gente espera, né, que o usuário digite essa nota 1, tá? Leia nota 2, o usuário vai digitar essa segunda nota, né? A média, né? O que é a média que eu falei para vocês aqui da expressão, ó? Essa é uma grande sacada, né? Média recebe, né, nota 1 mais nota 2 dividido por 2, tá? Se eu não colocar o parênteses aqui na expressão, né, o que o meu computador vai interpretar? Nota 1 mais a nota 2 dividido por 2 mais a nota 1, tá? Então, a gente tem que atribuir, né, o que a média vai receber, mas explicar para o computador como que é essa ordem, tá? Se a média for maior ou igual a 60, né, então vai escrever, parabéns, aluno aprovado, né?
Aqui, vocês estão vendo que não tem nem outro se, né? E aí a gente tem programas mais completos que eu poderia vincar e colocar assim, né? Se a nota é menor, né, ou igual a 59, aluno reprovado. Tá? Aqui é só um exemplo, vocês podem abrir o Visual G, digitar lá, testar. Tem exemplos, né, na apostila, todo tópico que eu fui falando aqui, todos eles têm atividades. Tá? E aí nós vamos para a nossa estrutura de repetição, que é a aula 4 da apostila. Tá? O objetivo é compreender a utilização de estruturas de repetição em algoritmos, conhecer dois tipos de estrutura de repetição, né, em Portugal, e avaliar quando utilizar cada um, tá? E construir algoritmos em Portugal, em estruturas de repetição. Tá? Laços, né? A aula 4 aí na apostila já inicia com essa definição. Né? O que são laços? Né? São estruturas de repetição, tá? Ou laços são técnicas de programação que permitem que um bloco de instruções seja executado várias vezes, até que uma determinada condição seja satisfeita. Tá? Assim, essas estruturas são propostas por uma condição e um conjunto de instruções a serem executadas enquanto a condição não for satisfeita. Né? Como eu falei para vocês, eu posso falar, né? Eu quero ver a média de todos os alunos aprovados. Né? Até que se tenha um aluno que foi aprovado, ou até que se tenha um aluno que foi reprovado. Né? E aí as minhas estruturas, né, eu posso intercalar. Tá? Eu posso pôr uma estrutura de repetição com uma estrutura de condição, tá? Dentro de um mesmo programa. Aí depende da complexibilidade. Tá? Desculpa, gente. Tá? Aqui, ó, coloquei aquele mesmo programa, né, que nós vimos lá atrás da média. Só que aí aqui, ó, ele já tá falando, né, se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá? E aqui, ó, ele já tem as condições, né, com outro exemplo, tá? Aqui nesse caso, ó, né, ele fala se o aluno foi aprovado ou reprovado, tá? E aí, para fazer para um segundo aluno, a gente tem que vir, né, e repetir toda a condição aqui, tá? Então, aí tem outras técnicas, né? Em vez de você ficar digitando aluno por aluno, né, contar todos os alunos da turma, fazer para todos, entre outros. Tá? Nós vamos ver a estrutura de repetição, né, que é para e faça. Né? E a sintaxe dela é o seguinte, né? Para, né, a variável de controle, né, um valor inicial, um valor final, faça. Tá? E aí eu tenho o meu bloco de instruções. Tá? Tem a segunda estrutura de repetição, né, que é o enquanto faça. Tá? Então a sintaxe é a seguinte, né, enquanto, né, a condição for repetida, faça o bloco de instruções e o fim do enquanto. Tá? Tem um exemplo aqui, né? Então aqui, ó, enquanto a resposta for igual a S, faça, né? Digite o nome do aluno, nota, até finalizar, tá? E aí, gente, devido ao, né, tô tentando fazer umas aulas pegando os tópicos principais da apostila, né? Espero que vocês estejam lendo, né? E no final do módulo 1 também eu vou disponibilizar, né, uns vídeos um pouco mais longos, tá? Para quem tiver interesse em aprofundar a matéria, tá? Lembrando também que lógica é a base. Então, se você não entender, né, esse início aqui, né, que aí depois a gente vai ver as linguagens de programação, tá? Tem que ver muito bem entendido, tá? Então, eu peço encarecidamente. Teve dúvida, tá? Coloca no fórum, pode me mandar e-mail, pode me chamar no WhatsApp, tudo bem? Tá? Como eu disse, né, tem a apostila, né, com material, com atividades, tá? A videoaula, né, que eu tô deixando aí pra vocês, e o final que eu vou deixar aí no módulo 2, tá? E aí, nessa nossa segunda semana, nós temos atividade avaliativa 2, tá? Essa, né, é valendo a participação dentro da plataforma, tá? Espero que todos façam, inclusive com dúvidas, estarei respondendo aí diariamente no fórum, tá bom? A referência que eu usei para essa aula, né, a mesma apostila que nós usamos aí na semana passada, tá?
os meus contatos, né, meu e-mail e meu telefone, tá? E aí os endereços da Universidade Federal de Viçosa. Eu espero que tenha, né, podido esclarecer aí um pouquinho para vocês, e qualquer dúvida estou à disposição aí. Abraços, até a próxima semana.